O tema dos blogs convidou a uma discussão na ES. O debate, mediado pela professora Ana Pessoa, contou com 3 convidados. João Pedro Pereira, blogger, Luciano Pereira, vice-presidente do Conselho Diretivo da ES e Pedro Jones, presidente da Associação de Estudantes. A cidadania e o anonimato foram os principais temas de discussão no debate de anteontem. Os blogs são uma ferramenta ao alcance dos cidadãos, usada como forma de participação na sociedade. E explica João Pedro Pereira, autor do blog Engrenagem, Mídia e Tecnologia. O convidado disse ainda que quando os blogs são anónimos, significa que alguma coisa não está a correr bem. O anonimato por si, o facto de pessoas escreverem anonimamente, nem sempre é um facto negativo. Tudo depende das razões que estão por trás do anonimato. Quando alguém decide escrever em anonimato e quando sente que tem razões para não assinar ou não subscrever aquilo que diz ou publica, é porque algo está mal. Se os factos que estão ali são verdadeiros, são coisas de relevo, e se havia constrangimentos que impedem a pessoa que os traz a público de divulgar o seu nome, é bom que existam plataformas que permitam essa divulgação. É claro que entre a cidadania e o abuso do anonimato a fronteira é muito ténue e o anonimato presta-se a abusos, como é evidente. O vice-presidente do Conselho Diretivo, Luciano Pereira, defende que estes debates são muito importantes para os alunos e para a escola. Acho estas iniciativas muito interessantes, extremamente formativas, enquadram-se lindamente no vosso plano de formação, na vossa disciplina e, para além disso, também tem uma função muito importante para a nossa instituição, não é? Uma vez que vocês dão a conhecer a nossa instituição e as nossas atividades para o exterior. Nessa medida, também é extremamente interessante. Luciano Pereira considera ainda que estas iniciativas servem sempre para nos ensinar alguma coisa. Confrontei-me com perspectivas um pouco diferentes e pessoas que também estavam mais informadas do que eu sobre esta matéria, em particular o Pedro como blogger e como homem também da comunicação, ensinou-me imenso. A moderadora Ana Maria Pessoa considera que o debate correu bem, embora tenha havido motivações diferentes. Há agendas oficiais e há agendas subreptícias, não é? E escondido estava o problema de falar dos blogs da ES, dos 2 blogs, só dos blogs anónimos. Pedro Jones, presidente da Associação de Estudantes, confessou ser pouco adepto de blogs, num debate marcado pelas questões do anonimato e da cidadania na blogosfera. A revista Time elegeu os cibernautas como a personalidade de 2006. Tendo em conta a pertinência e a atualidade do tema das novas tecnologias, os alunos de jornalismo do 4º ano organizaram o debate sobre blogs. O Stefanilho é um dos blogs que concentra a atividade nos assuntos da ES. Em resposta ao pedido de entrevista do Flash IPS, o blog aceitou responder às questões por escrito. A mesma condição foi exigida pelo segundo blog entrevistado, o Stefanilha Limitada. Devido ao pedido de anonimato do blog, o elemento que não pertence aos blogs dá voz ao Stefanilho. Diz o autor do blog que representa a parte mais fraca da escola. O bloguista confessa que não sente necessidade de moderar os comentários dos visitantes, já que estes revelam as ideias de quem os escreve. Não está nos nossos horizontes censurar de qualquer forma a participação de quem visita o nosso blog. O objetivo do Stefanilho é claramente esse, promover a troca de ideias, sejam elas quais forem. Claro que também fica na consciência de cada um o nível de comentário que deixa. Promovendo a troca de ideias, o objetivo é motivar o interesse de todos para se falar sobre o que acontece na escola. Quem o diz é o autor do blog. Debater na ES e levar toda a gente a debater. Debater assuntos, debater ideias, bater com a cabeça nas paredes. É mandar uma pedrada na apatia geral que a pouco e pouco se vai instalando. Ao sentirem a necessidade de refletir sobre a ES, um dos autores do blog revela que pretendem ser o reflexo da insatisfação de todos aqueles que têm ideias diferentes dos que gerem a ES. Não queremos ser a voz com rosto de X ou de Y, mas sim o reflexo de uma insatisfação e preocupação comum a muita gente que opta por esconder a sua opinião, preferindo o silêncio à exposição de ideias, por vezes discordantes do poder. Mas também não hesitamos se um dia formos chamados a responder sobre aquilo que escrevemos. O blog pretende revelar, como afirma o bloguista, situações que decorrem diariamente na ES, abordando os diferentes temas sob o ponto de vista do autor. Quanto ao facto de existir outro blog, o Stefanilho, sente-se feliz
por não ser a única voz de discórdia. É sempre bom saber que existem outras vozes de discórdia dentro da escola. É também bom saber que a vontade de liberdade de expressão e a vontade de escrever aquilo que se pensa existe fora do mundo de Stefanilho. Porque nós picamos, mas não podemos picar em todo lado. Este blog é constituído por 6 pessoas, mas confessa que muitas mais sentem vontade de pertencer ao núcleo. É que, diz o Stefanilho, falar livremente é uma causa que merece. O autor do blog diz que o Stefanilho deixará de ser confidencial quando as pessoas sentirem que podem falar do que quiserem, sem sofrer qualquer tipo de retaliação. O Stefanilho Limitada é outro blog que, como o Stefanilho, critica alguns aspectos da ES. O elemento que não pertence ao blog dá voz ao povo, um pseudónimo usado por Stefanilho Limitada. O povo, como se auto-intitula o bloguista, diz que irá esconder a identidade enquanto não existir uma postura mais democrática na ES, que permita uma discussão saudável e receptiva às críticas. O anonimato, para o autor, é encarado como uma medida de precaução devido à impossibilidade de discutir livremente os problemas da escola. Não é o anonimato a questão mais importante, mas sim o porquê da necessidade de nos refugiarmos neste subterfúgio para manter uma posição de crítica e discussão salutar. O autor afirma que o mentor do blog pode ser um professor ou um aluno, pois reflete as questões que envolvem a vida académica, direta e indiretamente. O blog pretende expor algumas preocupações que se podem ouvir nos corredores da instituição, refere. Num espaço onde cada vez mais se tem receio de criticar abertamente, é natural que surjam outras formas de análise e crítica. Pretende-se uma crítica construtiva, muitas vezes com algum humor, mas que sejam assumidas como contributos para uma gestão mais democrática. O autor do blog diz que a ES é um espaço onde se tem receio de criticar abertamente. Daí a pertinência do blog. O autor acha que não existe conflito com o Conselho Diretivo da ES, mas sim uma diferença de opiniões, e defende que a gestão deveria ser mais aberta e participada por todos os elementos da escola. Não nos move uma necessidade persecutória a este ou qualquer Conselho Diretivo da ES, mas sim uma intenção de reatar posturas cívicas e democráticas de discussão e crítica. A falta de capacidade de autocrítica e o não aceitar críticas externas revela uma imaturidade de gestão que pode ser facilmente superada pelos elementos do Conselho Diretivo, ao entenderem a crítica como elemento construtivo e não elemento de perseguição. O povo, nome encapuzado, acha que o blog devia ser visto como um elemento de construção, nunca como um instrumento negativo. Quanto ao número de participantes envolvidos, é muito relativo, pois este blog está aberto à opinião de todos os que querem discutir os vários assuntos. Em diversas ocasiões o blog foi criticado pela falta de conteúdo, mas temos de referir que sempre esteve e sempre estará aberto aos livres contributos dos membros da comunidade escolar. Se não existe mais e melhor conteúdo, é também pela falta de participação da comunidade. O povo afirma que o blog é criticado pela falta de conteúdo, mas isso, acusa, deve-se à carência de participação de todos os que pertencem à ES. Os comentários às várias mensagens são da responsabilidade dos visitantes. Há já algum tempo que um grupo de visitantes vinha colocando comentários agressivos a diversos elementos da ES. Numa tentativa de denegrir a imagem do blog e para evitar ofensas, foi instalado no blog a moderação de comentários. Só são retirados os comentários ofensivos ou intimidatórios à integridade física e moral. Os temas tendem a abordar a vida na ES e o panorama educativo no âmbito nacional e na própria escola. Mas a principal atenção recai sobre as questões não debatidas na comunidade escolar. Até quando haverá o blog Stefanilho Limitada? Perguntámos nós. A resposta chegou assertiva. O blog manter-se-á ativo até quando os leitores o quiserem.